meus amigos, com muita alegria que estamos aqui para mais um momento de estudos e de aprendizado, que possamos aproveitar esse momento da melhor forma possível, que possamos abrir o nosso coração para as mensagens que virão, que possamos nos sintonizar com as boas vibrações que vertem do alto nesse momento, porque estamos amparados por Cristo e pela equipe espiritual da Casa de Francisco, que com certeza está conosco nesse momento. Gostaríamos de lembrar que o Jefa, além das palestras, ele oferece também o atendimento fraterno, e para isso basta que seja enviado um e-mail para jefaniterói@yahoo.com com nome e telefone celular, para que a equipe possa entrar em contato e agendar um dia e horário para o atendimento. E a palestra de hoje, então, dito isso, a palestra de hoje será ministrada pela Maria Luísa Della Vecchia, do Grupo Espírita Ivone Pereira, o GEIP, e será sobre o tema A Esmola da Compaixão. Então, antes de iniciarmos a palestra, vamos fazer uma leitura de página e uma prece para nos sintonizarmos, nos ambientarmos com a mensagem que teremos a seguir. A página se intitula Esmola Maior e está no livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A Esmola Maior. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Está em João, capítulo 4, versículo 7. Segue as palavras de Emmanuel. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro, na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico, no homem reto que desculpa as defecções da esposa enganada sem cobrar-lhe tributos de aflição, nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade, para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhes comungam a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muita vez sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos, a esmola de nosso dever cumprido. Porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Vamos à prece. Senhor, Deus nosso Pai, Cristo, nosso amigo e irmão, esteja conosco nesse momento de estudos, que possamos
através dos seus ensinamentos, aure forças para a nossa reforma íntima, tão necessária para que, através da construção do reino de Deus em nós, uma construção diária, uma construção que exige esforço, mas que com certeza, através dessa construção do reino de Deus em nós, conseguimos espalhar a boa nova dos seus ensinamentos, sendo nós mesmos cartas vivas de seu Evangelho, através do exemplo. Senhor, fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva e nos conceda a sua paz. O tema de hoje versa sobre uma virtude muito importante, a compaixão. Usamos como texto base a esmola da compaixão, retirada do livro Contos e Apólogos, no capítulo 38, que fora psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo irmão X. Esse conto apresenta como cenário a Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã, que fora fundada por Pedro, o grande apóstolo e amigo de Jesus. O objetivo dessa casa era dar continuidade ao trabalho do Mestre Jesus. Era uma casa de oração. Aqueles apóstolos e seguidores de Jesus, eles tinham conhecimento sobre as plantas locais e faziam um caldo fumegante e atrativo para servir para todas aquelas pessoas que ali estavam. A casa sempre estava repleta com um rumoroso tumulto. Eram mulheres de lívido semblante que se deixavam acompanhar pelos filhos à procura de lenitivo e cura para os seus males. Grupos de irmãos generosos também acompanhavam alienados mentais, com a esperança de encontrar a sua cura. Simão Pedro atendia a todos, mas certa vez, não sabemos se por cansaço físico ou por desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, Simão Pedro apresentava-se irritadiço, fatigado, exclamando amarguras. Era bastante duro com todos aqueles que estavam, e não reconhecendo qualidades alguma àqueles presentes, insistia em apontar-lhes os defeitos. Vejamos os diálogos travados naquele dia. Observa aquele homem que vem lá de braços secos e distendidos? Gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava, buscando-o, exclamou encolerizado: Que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui! Fora daqui!
e a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado. Em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E, por muitas horas, fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando porém impulsivo. Quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura. Avia-te sem demora, dize depressa a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz, e, ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito. Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Mas quem era o Pedro, esse apóstolo incrível que estava sempre junto ao Mestre Jesus e era muito seu amigo? Ele possuía uma posição especial entre os apóstolos, e quando eu digo posição especial, não é que Jesus o tratasse diferente, não é isso. É porque ele era o porta-voz do grupo. Era uma criatura bastante simples, não era letrado, era pescador e abandonou as redes para seguir o Mestre.
era muito teimoso e questionador. E após a morte do mestre, ele assumiu a liderança do grupo e foi aí que, junto com os outros apóstolos e algumas mulheres, fundaram a Casa do Caminho, onde o conto se passou. Ele possuía raro bom senso e muita fé. Curava pela imposição das mãos e diziam que até a sua sombra curava. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas sempre teve a coragem de afirmar que o fizera. E ficou conhecido por uma frase em que disse: "O homem é muito mais fraco do que perverso." E assumia a sua fraqueza naquele instante de muito medo, muito temor. Quando ele compreendeu a sua verdadeira missão, o seu propósito, ele viveu uma vida de religiosidade e espiritualidade. Seu nome queria dizer pedra, algo forte, Pedro. E ele era forte e movido pelo amor e pela fé. Voltando ao nosso conto, observamos várias características na comunicação de Simão Pedro. Naquele instante em que ele se encontrava, provavelmente sob pressão, tensão, sofrimento, desilusão, ele pôde externar todo o seu conteúdo, o seu ser, que ainda não havia sido trabalhado. Então a sua comunicação mostrava-se agressiva, desrespeitosa, violenta, repleta de julgamento e de acusações. Olhando para Simão Pedro, nós podemos nos ver nesse personagem. Na realidade, essa figura do Simão poderia ser qualquer um de nós. E aí ressaltamos a importância da vigilância e da oração. Quando nós nos afastamos da oração, da vigilância, nós estamos passíveis a reagir também dessa forma. E o que faltou então na comunicação, que era tão presente no Mestre Jesus, em que exemplificara o tempo todo e que Simão Pedro presenciara? Então, faltou a compaixão. Mas o que é compaixão? Esse sentimento tão nobre, que é uma grande virtude. O dicionário Aurélio conceitua a compaixão como o pesar que nos desperta a desgraça, a dor de outrem. Já André Sponville, ele conceitua a compaixão contrastando com o seu oposto. Ele diz que a compaixão é o contrário da crueldade, que se regozija com o sofrimento do outro, também contrário ao egoísmo, que não se preocupa com ele. Heloísa Capelas, psicóloga e especialista em desenvolvimento da compaixão, conceitua a compaixão como o profundo pesar pelo sofrimento alheio, acompanhado de um sincero desejo de aliviar a dor e de remover a causa daquele sofrimento. Então, observemos que ela coloca aí uma ação. Então, não basta sentir profundamente o sofrimento do outro, mas a compaixão requer também uma ação,
o desejo de aliviar a dor e de, se possível, removê-lo. Ao longo da nossa história, nós temos vários exemplos de pessoas com muita compaixão. Podemos citar a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, Divaldo Franco e outros ilustres que colocaram muita ação no sentido de ir ao encontro da dor, aliviando-a e, se possível, removendo-a. Mas de onde vem o sentimento da compaixão? O sentimento de compaixão provém das profundezas da alma. Então, se todos nós possuímos alma, todos nós possuímos compaixão. Eu diria que todos nós temos a essência da compaixão, mas nem todos nós temos essa virtude desenvolvida e precisamos desenvolvê-la. A exemplo de uma semente que, para virar uma planta adulta, bonita e robusta, vai precisar de condições favoráveis do solo, nós também vamos precisar de algumas condições para desenvolver a nossa compaixão. E aí, uma vez desenvolvida, ela vai envolver o sofredor em um clima de generosidade, utilizando como forma de ajuda a solidariedade. Aí tem uma outra virtude que anda lado a lado com a compaixão. Alguns dicionários oferecem as palavras pena e dó como vocábulos de significação semelhante ao termo compaixão. No entanto, há uma diferença considerável entre elas. Pena e dó não são sinônimos de compaixão. Ter compaixão pelo outro é ter algo muito mais profundo. E nós vamos ver qual é o significado de ter pena e ter dó de alguém. Ter dó aprende-se socialmente. É algo superficial e momentâneo que não promove qualquer tipo de atitude no indivíduo em prol daquele que está em profundo sofrimento. Jesus era compassivo. Jesus mostrava com palavras e atitudes a compaixão que sentia pelos sofredores que o procuravam. Ele estava constantemente ao lado dos aflitos, dos pobres, dos enfermos, dos pecadores. E ele não exigia nada em troca, ele não cobrava, ele não julgava. Ele estava simplesmente ali, oferecendo o amparo físico e espiritual. E ele dá muitos exemplos no Evangelho, através das suas parábolas. A exemplo da parábola do filho pródigo. E quando nós falamos em filho pródigo, nós não queremos nos reportar à situação do filho e nem de julgá-lo. Foi o que o pai fez quando ele observou que o filho chegava. E chegava depois de ter passado por momentos difíceis e voltar ao lar. A alegria dele era tão grande de ter aquele filho de volta que ele não quis saber o que o filho fez do dinheiro que lhe foi dado, nada. Ele apenas oferecia a sua compaixão. Ou seja, faz o bem sem cobranças, sem perguntar o que aconteceu para que ele estivesse naquela situação. Jesus também se demonstrou compaixão com a multidão que estava com ele há
há 3 dias. Então ele dizia: tenho compaixão desse povo que está faminto. Foi quando ele fez a multiplicação dos pães, que está tão bem descrita lá na Gênese. Um outro exemplo também é a parábola do bom samaritano, né? Onde ele conta que havia um homem caído e várias pessoas passaram por ali, olhavam, até demonstravam pena, dó, mas não faziam nada em prol daquele sofredor. Até que chega o samaritano e esse sim, esse demonstra a verdadeira compaixão. Uma coisa interessante é que quando nós temos dó ou pena de alguém, nós acreditamos que essa criatura ela é impotente, inferior e que sem a nossa ajuda ela não será capaz de resolver seus próprios problemas existenciais. Em outras palavras, não é? Nós nos sentimos poderosos, importantes, eficientes e superior em relação a essa pessoa. Essa afirmação é algo que nós precisamos parar, pensar um pouco, porque às vezes isso acontece sem que nós nos apercebamos. É algo mais intuitivo. O mesmo acontece quando nós damos um conselho para o outro. E, aliás, somos mestres em aconselhar. Às vezes o outro quer conversar, quer desabafar, quer partilhar algo que está muito doído e nós não prestamos atenção no que o outro está dizendo e já temos praticamente a solução pronta. Isso é uma forma de desrespeitar a pessoa e de achar que ela é incapaz. Olhando para essa figura, é como se nós estivéssemos esmagando esse ser. Uma vez eu assisti a uma palestra que dizia, essa palestra foi proferida por um grande psiquiatra canadense. E ele disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse: aconselhar é uma forma eficaz de dizer que o outro é incapaz. Então, nós precisamos respeitar as pessoas quando vêm conversar conosco, né? E emprestar o nosso ouvido e estar ali simplesmente ao lado dessa pessoa, ouvindo com compaixão. Esse é um grande desafio para nós. Quando sentimos compaixão, lembramos que a dor do outro poderia ser a nossa. Nós reconhecemos o sofrimento do outro, do próximo, e procuramos ajudá-lo a superar o momento difícil. Já dissemos e lembramos que a compaixão ela está intimamente ligada a uma ação. Mas o que nos afasta da compaixão? Por que às vezes não conseguimos nutrir sentimentos de compaixão por determinadas pessoas? E por que algumas pessoas são naturalmente compassivas? A compaixão anda lado a lado com uma habilidade chamada empatia. Eu me torno empática quando eu me coloco no lugar do outro e sinto com o outro aquela dificuldade que ele está sentindo, mas não sob o meu ponto de vista. Eu abandono as minhas referências
para, naquele instante, viver as referências do outro. Essa habilidade, empatia, ela precisa ser desenvolvida. E para que ela se desenvolva, eu preciso tirar de dentro de mim mesma algo que está ocupando muito espaço. E algo que ocupa muito espaço é o individualismo. Eu preciso banir o individualismo que gera insensibilidade. Eu preciso tirar também o orgulho, a arrogância, o egoísmo, a raiva, a mágoa e dar lugar ao perdão. Joana de Ângeles, no livro Responsabilidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos diz que a insensibilidade é a mais vil transgressão das leis naturais. Ela corrói e destrói o modo solidário de ser e viver, não só em família, mas também em sociedade. Ainda no livro Responsabilidade, Joana de Ângeles nos traz que, movimentando-se na multidão, o indivíduo que foge da compaixão distancia-se de todos, pensando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus. Refletindo e olhando para essa figura, eu me lembro que há aproximadamente 2 meses nós vivíamos nessa multidão. Vivíamos correndo, não tínhamos tempo para nada, não parávamos sequer para observar quem estava do nosso lado. Não sabíamos se alguém que ali estivesse precisava ou não do nosso auxílio. E enfim, hoje nossas ruas estão vazias. De repente, o mundo parou. De repente, uma estrutura simples, que não tem vida própria, que necessita de uma célula para se multiplicar, mudou todo o curso do mundo. E agora temos tempo de olhar para a nossa vizinhança, de observar quem mora do nosso lado e de sermos um pouco mais fraternos. Esse é o lado bom desse momento tão desafiador que estamos passando. Percebemos que estamos mudando. Estamos conseguindo ser mais solidários. A fraternidade está começando a despontar. Estamos começando a perceber que não faz sentido vivermos isolados e que nós precisamos uns dos outros. Esse é o lado bom da história, o momento deste aprendizado. Impossível não sentir uma pontinha de compaixão por toda essa situação tão difícil, onde observamos irmãos passando para o outro lado da vida com muito sofrimento, onde os profissionais da saúde têm que optar em quem vai viver e quem vai sair da situação nesse momento. É algo que precisamos refletir. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e que retorna em aflição.
É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaço para a paz e o bem-estar pessoal. Ainda no livro Responsabilidade, Joana de Ângeles nos traz os benefícios da compaixão. E ela nos diz que o simples desejo de auxiliar os outros proporciona saudáveis disposições físicas e mentais. Então, quando a pessoa se sente apoiada, ela mesma vai proporcionar a restauração dos seus recursos interiores e ela vai ser capaz de resolver os seus próprios problemas. Pouco importa se o outro, ou seja, o beneficiado pela compaixão, não valoriza e nem reconheça ou sequer venha identificá-la. O essencial é o sentimento de edificação, o júbilo da realização, por menor que seja naquele que a experimenta. Então, expandir esse sentimento, expandir essa compaixão, é dar uma significação à vida. A compaixão é uma virtude que pode ser desenvolvida. Já dissemos isso, que todos nós temos aquela sementinha e que precisa ser regada, adubada, né? E quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo ela vai se expandir. Não temos uma receita, mas temos algumas atitudes a desenvolver, como por exemplo, o sair do casulo. Nós precisamos olhar para fora, olhar ao nosso redor, deixar de nos preocupar com os nossos problemas e observar também que as outras pessoas têm os seus problemas. Nós temos assim o hábito de achar que os nossos problemas são maiores do que os dos outros. E quando nós nos preocupamos em sair do nosso casulo e observar ao nosso redor, nós vamos nos deparar com situações em que às vezes nós podemos contribuir. Uma outra atitude é o desenvolvimento da empatia. E para desenvolver a empatia, nós precisamos criar um espaço dentro de nós mesmos, afastando então aqueles empecilhos de que já dissemos. E se é um pouco difícil nos colocar no lugar do outro e tirar tanta coisa que está dentro de nós ocupando um espaço inútil, nós podemos começar com uma atitude bem mais fácil, ou seja, ter boa vontade com os outros. Quando nós começamos a desenvolver essa boa vontade, pode parecer à primeira vista um pouco desafiador, mas com a prática nós vamos conseguir vencer as nossas dificuldades. E aos poucos vamos aumentando então os nossos passos. Somos ricos em oportunidades para o desenvolvimento da compaixão. Fizemos uma pequena lista. Podemos desenvolvê-la no lar, na sociedade, no nosso trabalho, na via pública, na casa espírita. Emmanuel nos traz um recado importante em palavras de vida eterna. Ele nos diz: ajudemos aos outros quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela as nossas principais testemunhas de quietação. Daí os nossos desafios, não é? De vencermos o homem velho que habita em nós e exercitarmos a compaixão com aqueles que estão mais próximos de nós.
Na casa espírita temos uma grande oportunidade de exercitarmos a empatia e a compaixão através do atendimento fraterno àquelas criaturas que chegam em busca de uma palavra, em busca de uma compreensão. Ouvir com atenção, ouvir com respeito, ouvir com empatia, isso é compaixão. Carl Rogers nos lembra que só podemos expressar autêntica compaixão se utilizarmos uma atmosfera de respeito e aceitação pelas dificuldades alheias. Então cabe a nós aceitar o outro como ele é, sem querer mudá-lo, sem querer julgá-lo, respeitando as diferenças, aceitando então as suas dificuldades, sem questionamentos. Já dissemos vários benefícios da prática da compaixão, mas vale lembrar que, quando se é capaz de participar dos sofrimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para as lamentações pessoais. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar a anseios da harmonia e de beleza na Terra. Finalizando nosso estudo, Joana de Ângeles nos faz um apelo. Desenvolve esse sentimento de compaixão para o teu próximo, o mundo, e compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação no rumo do grande poder. Complementando, José Carlos de Luca, no livro O Amigo Jesus, ele diz: nunca se esqueça de que a compaixão é uma virtude que se desenvolve no sentido de tratar as pessoas melhor do que você julga que elas merecem. E aqui apresentamos uma pequena amostra dos livros que consultamos para realizar o estudo de hoje. Cabe lembrar que as obras básicas contêm trechos belíssimos, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, como a Gênese e o Livro dos Espíritos. Responsabilidade da Joana de Ângeles, Contos e Apólogos, Ceifa de Luz e O Amigo Jesus. Enquanto olhamos para essa figura tão linda que nos reporta a paz, vamos trazendo à nossa tela mental o meigo Mestre Jesus. Vamos lentamente fechando os nossos olhos, sentindo a presença do Mestre entre nós. E assim, Jesus, agradecemos por tudo que estamos recebendo nesse instante e rogamos o seu amor, a sua compaixão, para que possamos nos sentir mais fortalecidos diante dos desafios do momento. Ampara, Mestre, os nossos propósitos, para que possamos seguir em frente, confiantes de que não estamos sós. Que este momento tão rico em oportunidades de resgate, aprendizado e transformação possa ser percebido por toda a humanidade. Neste instante, Senhor, tantos corações estão aflitos e enfermos. Uns encontram-se nos leitos dos próprios lares, outros nos hospitais.
que todos possam ser neste instante envolvidos por esta corrente de amor e paz. Protegei, Senhor, os profissionais que se encontram na linha de frente do tratamento aos enfermos, que eles possam estar recebendo neste instante as tuas bênçãos, dando-lhes força, fé e coragem. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja.